Tudo bom? Vamos lá começar o nosso webinar. Fazer somente mais um teste com vocês. Estão me ouvindo? Mandem um ok no chat, por favor. Só para a gente garantir aqui o nosso áudio. Oi, Jefferson, bom dia. Acho melhor virar só um pouquinho, por favor, essa... Maurício. Ah, perfeito. Obrigada pelo apoio. Tudo bom? A Mayra ouvindo, né? Perfeito, vamos começar? Vamos iniciar o nosso webinar falando sobre gestão de não conformidade, né? Desde a questão da gente fazer o registro dessa não conformidade e, consequentemente, encaminhar para as partes interessadas e fazer o devido tratamento, tá? A proposta nossa aqui com vocês hoje é passar, sim, um pouco de conceito para que possamos nivelar essa comunicação e, consequentemente, apresentar para vocês o nosso software Interrisk, para que vocês consigam visualizar na prática, né? Sair da teoria e um pouquinho para a prática, tudo bem? Vou só passar rapidamente aqui um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho o nosso Interrisk, tá? É bem rápido. Deixa eu só testar aqui. Você sabia que para uma empresa se tornar resiliente e competitiva no mercado, a otimização dos seus processos é fator primordial? Agora, sua empresa pode contar com uma ferramenta tecnológica e automatizada que atende às áreas de governança, riscos e compliance, facilitando o trabalho dos gestores e otimizando os processos. O software Interrisk tem diferentes módulos para a otimização de todas as áreas da empresa, além de integrar informações de inúmeras disciplinas com a visão ampla da interconectividade alinhada com a inteligência em riscos. Com ele, as diversas disciplinas de riscos são integradas a um único framework, possibilitando um processo sistêmico e contínuo, de forma em que todos trabalhem em sincronia. A ferramenta permite a visualização dos riscos de forma estruturada, em matrizes completas a partir da interconectividade entre riscos para identificar quais necessitam de prioridade no tratamento. O Interrisk é uma solução em nuvem, sem taxa adicional por licença e de fácil manuseio para os gestores. Software Interrisk, levando inteligência em riscos para o mundo. Então, para quem não conhece aí, nós temos aqui um software que se chama o Interrisk. Inclusive, hoje o tema que eu vou falar sobre gestão de não conformidades, já existe um módulo dentro da nossa solução, tá? Então, tudo que eu vou passar para vocês, além do conceito em si, já é possível fazer a prática dentro do nosso sistema, tudo bem? Depois, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais a ferramenta, pode estar me procurando diretamente a nossa área de comunicação. Para quem não conhece o Interrisk, já temos aqui 12 módulos. É um sistema que está crescendo cada vez mais, né? Graças a Deus. E hoje eu vou focar no módulo de não conformidades, mas a gente tem desde o módulo de gestão de risco, um self-risk assessment, onde é possível colocar questionário, gestão de perdas. Então é uma ferramenta bem abrangente, ok? Então vamos lá. Rapidamente, para quem não me conhece, meu nome é Sandra, atualmente sou diretora aqui de relacionamento da Brasiliano Interrisk, trabalho com o Brasiliano já há um bom tempo, né, alguns anos, atuei muito tempo e atuo em alguns projetos na área de consultoria, então por isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês do conceito em si e depois da prática. Essa apresentação será disponibilizada para vocês também, tudo bem? Então, depois vocês vão receber um link com o webinar gravado e também a apresentação. Tudo bom? Vou seguir essa agenda, reforçar com vocês os objetivos do nosso webinar, falar um pouquinho do conceito e abrangência da não conformidade, o que é não conformidade, a importância dessas não conformidades
está integrada à gestão de riscos, isso é um ponto importantíssimo. Abordar a questão da responsabilidade, de quem que é a responsabilidade, é somente da área de qualidade? Não, todo mundo, né, tem aí a função de fazer o registro e obviamente tratar essas não conformidades dentro da organização, apresentar para vocês um processo estruturado para poder ter o controle e a gestão dessas não conformidades e trazer essa aplicação dentro do nosso sistema. Tudo bem? Então, nós temos 2 grandes objetivos, né? Lógico, é reforçar a importância em demonstrar eficácia no processo de ação corretiva em cima dessas não conformidades, tá? E, consequentemente, apresentar para vocês um framework, um processo estruturado. Aquela velha história, né? Sair do acho que, penso que. Então, é importante que a empresa tenha um processo estruturado para fazer o registro, encaminhar para as partes interessadas e, consequente, alimentar isso dentro de um processo de gestão de riscos. Primeira pergunta que eu faço aí para vocês é como que está a gestão de não conformidades na empresa de vocês? Ainda é feita em planilha? Aí eu pergunto para vocês, né? Como vocês conseguem fazer essa gestão utilizando planilha? Acompanhar planos de ação, uma hora a gente fica louco, né? Além disso tudo, tem que ter foco. Então, dentro do universo das não conformidades aí para vocês, na teoria, vocês têm que saber quais são as não conformidades mais críticas ou menos críticas. Lógico, uma não conformidade, o próprio nome já diz, né? É uma NC. Agora, o que é prioridade? Então, eu já tive acesso à base de clientes, porque o cliente, na verdade, tinha uma planilha com 500 não conformidades. Ele não sabia nem como começar a tratar aquilo. Aí, nesse caso, é importante ter um processo para quê? Para você ranquear ou classificar essas não conformidades. Aquela velha história, né? Tem que ter o quê? Foco. Vocês têm que ter foco. Tem que saber o que é crítico para vocês. Então, não adianta ter uma planilha com 500 não conformidades. Usar a planilha já é um próprio risco, sem dúvida nenhuma, né? E, além disso, quando você não consegue, quando você não tem um critério para poder priorizar ou ranquear, aí o processo já começa a perder o quê? Foco. Então, isso é um ponto importante que eu quero trazer para vocês, tá? O que é uma não conformidade, né? Lógico que tem um viés muito de ISO, né? Se pegar, por exemplo, a 9001, tá? Mas fato é, trata-se do não atendimento a um requisito normativo. Sandra, mas é só algum requisito normativo? Não, qualquer desvio que eu tenho dentro de um processo, né, dentro de uma norma, isso é uma não conformidade também, ok? Então, esse requisito também pode ser interno ou externo. Então, essa questão de não conformidade é muito abrangente. A partir do momento que eu estou contrariando uma regra interna, ela pode ser enquadrada como uma não conformidade? Sim, pode ser enquadrada como uma não conformidade. Então, esse tema que eu vou falar para vocês não é somente aplicado, por exemplo, né, a questão da área de saúde e segurança do trabalho, que é uma área, né, que tem uma série de normas e procedimentos e de regulamentos. Mas também, por exemplo, é uma área de segurança empresarial, por que não? Eu posso ter não conformidade na área de segurança empresarial? Posso ter não conformidade na área de segurança empresarial. Então, a não conformidade, ela é aplicável a qualquer área dentro da organização de vocês. Obviamente, a proposta da não conformidade é você tratar, né, rapidamente para, entre aspas, evitar que o risco seja materializado. Tudo bem até aqui? Então, o que é um requisito, né? Um requisito é uma necessidade, uma expectativa. E aí foi o que eu falei para vocês. Essa não conformidade pode ser aplicada em qualquer área, seja na área de segurança do trabalho, segurança corporativa, que é a segurança empresarial, gestão de qualidade, por exemplo, requisitos de um produto ou de um cliente. Inclusive, o nosso sistema, o nosso software, permite vocês registrarem todas essas áreas e, ao cadastrar uma não conformidade, vincular uma área específica. Tudo bem? Então, é literalmente muito abrangente, né? Essa questão de não conformidades, de requisitos. Se aplica a qualquer área. Tudo bem até aqui? Então, as não conformidades, que na verdade são os fatores de riscos, né? Qual que é o objetivo dela? Eu preciso focar na priorização do tratamento para poder
anular ela para evitar que o risco seja materializado. Então, quando vocês levantam, por exemplo, uma não conformidade na área de saúde e segurança do trabalho, um funcionário sem equipamento de segurança, sem EPI, qual que é o risco que você tem ali? O risco de um acidente? Sim. Agora, lógico, eu estou fazendo uma inspeção em campo e eu vejo um colaborador, por exemplo, sem equipamento de segurança, isso é uma não conformidade? É. Até porque eu tenho uma norma, um regulamento que fala sobre o assunto. Sandra, isso se aplica na área de segurança empresarial ou patrimonial? Sim. Então, a partir do momento, por exemplo, que eu estou fazendo uma inspeção em campo e eu vejo um muro, né, que ali no perímetro, baixo, vulnerável, é uma não conformidade na área de segurança. Então, não conformidade, pessoal, é literalmente muito abrangente e pode ser aplicado em qualquer área da organização de vocês. Tudo bem? Fato é, tem que ter a gestão para que vocês consigam focar na priorização do tratamento ou até mesmo anulação para evitar que o risco seja o quê? Materializado. Então, esse é um conceito importante. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de não conformidades. Ausência de proteção, de armazenamento inadequado, ausência de organização, produtos químicos, né? Quando se fala em questões de meio ambiente, condições sanitárias, dependendo da minha empresa, do tipo de empresa que eu atuo, tá? Irregularidade no perímetro, um container próximo ao perímetro, isso é não conformidade do quê? De segurança patrimonial ou empresarial, por exemplo, tá? Ausência de segurança de ativos, então, esse computador ou essa tela aqui deveria ter um equipamento de segurança, né? Aqueles cadeados. A área de segurança foi lá, fez uma ronda e viu que tem equipamentos sem segurança de ativos. Isso são não conformidades, que tem que ser o quê? Identificadas, encaminhadas para as partes interessadas, para que consiga fazer um tratamento, ok? A curto prazo, de novo, para evitar que o risco seja o quê? Materializado. Então, isso é um ponto importante. Ou seja, é algo muito dinâmico, tá? Então, se a gente pegar o que a própria ISO 31000 traz, né? É interessante a gente pensar sobre isso, né? Então, o que a norma fala, 31000, né? Fala sobre fator de risco, que é um elemento que individualmente ou combinado tem o potencial intrínseco para materializar o meu risco. Ou seja, não conformidade é fator de risco, são fragilidades. Agora, a diferença é que é um processo mais dinâmico, tá? Então, um exemplo que eu dei aqui da área de segurança patrimonial, que é mais fácil a gente racionalizar, né? Sandra, essa não conformidade, a ausência de segurança pode me gerar um risco a partir do momento que eu deixo de tratar ela rapidamente? Sim. Pode me gerar um risco do quê? De desvio ou furto de equipamentos. Tudo bem? Então, essa não conformidade, por mais que a gente faça um tratamento a curto prazo, né, dê uma solução rápida, em algum momento isso tem que fazer parte de uma análise de risco para que a gente consiga tratar o problema na onde? Na raiz. Ok? Então, não conformidade é um fator de risco. Tudo bem até aqui, pessoal? E aí vem um ponto importante. Não conformidade, ela também entra em qualquer área ou qualquer disciplina de riscos. Eu posso ter não conformidade na área de segurança do trabalho, na área de segurança empresarial, na questão de processo, em riscos de ativos, quando eu penso em ativos, em segurança da informação. Então, não conformidade pega literalmente todas as disciplinas de riscos. Esse conceito também é abrangente. Objetivo final, obviamente, quando eu não tenho um processo estruturado de não conformidade ou de análise de risco, eu deixo a minha organização muito mais exposta. A minha organização deixa de ter resiliência. Tudo bem? Então, voltando aqui, um outro exemplo, na área de saúde e segurança do trabalho. Produtos químicos. Imagina, vem um órgão fiscalizador, né? E observa e registra essa questão de produtos químicos na minha organização. Pode chegar aqui simplesmente e lacrar a minha operação, fechar a minha operação, interditar a minha operação. Então, uma empresa que não tem um processo estruturado de não conformidades e também gestão de riscos, não tenham dúvida que ela deixa muito mais a organização exposta.
Aí a minha empresa deixa de ter o quê? Resiliência. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Então, não conformidades também tem a ver com gestão de riscos. Ah, Sandra, eu sou da área de gestão de perdas, né? Eu também consigo usar não conformidade? Sim, também consegue. Porque essa perda, né, esse registro, esse problema no dia a dia, você tem que estar registrando isso, encaminhando para as partes interessadas. Senão, todo dia você vai continuar tendo aí essa perda. Ok? Então, é importante, né, a empresa ter uma sistemática, um processo estruturado de tratamento de não conformidade, possibilitando o quê? Análise das causas e, consequentemente, ações. Tá? Então, o nosso foco hoje do webinar é apresentar para vocês um processo estruturado para fazer essa gestão dessas não conformidades, desde o momento de identificar, registro essa não conformidade. Ponto importante, classifico essa não conformidade e um terceiro ponto, faço o tratamento dessa não conformidade. Agora, isso aqui é um processo de rotina, dia a dia, que é aplicável também em qualquer área. Porém, em algum momento, isso aqui tudo, todas essas não conformidades, ela passa a ser insumo para que eu depois, no segundo momento, consiga elaborar ou revisar o meu processo de análise de risco. Porque, bem ou mal, a não conformidade vocês estão identificando e estão tratando. Só que a partir do momento que você não para estudar a causa raiz do problema, isso vira o quê? Rotina. Então, um exemplo. Eu trabalho numa empresa X qualquer, não importa, né, de logística, melhor, tá? E todo dia eu estou identificando que o pessoal lá da área de logística estão rompendo o lacre, né, de uma carga, ok? Então eu fui lá, registrei a não conformidade, comuniquei o gestor, ele foi lá, deu uma solução, perfeito? Porém, daqui uma semana eu volto novamente, pessoal com o lacre, né, dessa carga rompida. Isso tem que fazer parte, essa informação, de um processo de análise de risco estruturado. Conseguiram entender, pessoal? Tá claro até aqui? Dúvidas? Tranquilos até aqui? Oi, Valdiceia, aí vai muito da abrangência, né, da sua empresa, tá? Vou falar de alguns clientes nossos, tá? Então, por exemplo, acontece muito, né? Quando você tem uma impressora compartilhada, pessoal imprime, deixa, por exemplo, de pegar a informação ali na impressora X. Aí isso tem a ver até mesmo com LGPD, se a gente pensar friamente, tá? Eu trabalho numa cooperativa de crédito. Para eles também uma não conformidade, emissão de boleto errado. Então também isso é bem abrangente. Isso vai da estrutura da sua empresa, isso vai do que a sua empresa entende como não conformidade, o quanto é importante estar fazendo essa gestão. Tudo bem? Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Tudo bem? E aí vem um ponto importante, pessoal, né? A pergunta-chave, de quem que é a responsabilidade? Eu sempre escuto em alguns clientes, a responsabilidade é da área de qualidade. Não é somente da área de qualidade. Todo time está envolvido nesse processo. Todas as áreas, eu consigo sim identificar não conformidades. Área de segurança empresarial ou patrimonial com viés deles, segurança da informação, logística, meio ambiente, segurança do trabalho, de repente criar uma divisão chamada áreas administrativa, conforme a própria Valdiceia colocou ali como exemplo. Agora, fato é, as pessoas
precisam se sentir também confortáveis para identificar essa não conformidade através de um dicionário padrão que a empresa pode ter, perfeito? Encaminhar para as partes interessadas para que isso seja tratado a curto prazo. O porquê? Se eu não tratar a curto prazo, ou dentro de um prazo X, isso, de novo, vai gerar o quê? Vai gerar um risco. Tá? Então, de novo, se a gente pensar aqui no nosso modelo de 3 linhas de defesa, também se aplica a gestão de não conformidades. A primeira linha também é dona do processo, é dona do risco, é dona do controle, é dona também da não conformidade. Tudo bem? Então, pegar o gancho aqui da Valdiceia, usar o nome dela como referência. Eu sou da área de qualidade, aí eu passei lá na impressora e observei que a nossa colega que mandou, ela é do RH, mandou imprimir, por exemplo, a folha de pagamento. Só que tá lá na impressora, ninguém viu aquilo. Então eu posso pegar, o exemplo da área de qualidade, certo? E encaminho, aí abro isso no sistema, obviamente pego essa informação, devolvo para quem foi de direito, mas isso é uma não conformidade, que a empresa tem que tratar para evitar o quê? Um vazamento de dados. Sandra, mas que tipo de essa não conformidade, que tipo de risco pode gerar? Um vazamento de dados? Sim. Então não adianta simplesmente jogar no colo da qualidade, falar o seguinte, qualidade identificou, qualidade tratou. Não, qualidade pode identificar e encaminhar para a pessoa responsável, ou qualquer outra área pode identificar. O que adianta, por exemplo, né? Eu sou da área de segurança empresarial, todo dia a minha catraca, que é o meu controle de acesso, está quebrado. E? Então, isso pode ser uma não conformidade? Pode ser uma não conformidade. Então, o que eu quero trazer como racional, né? Não conformidade é rotina nas organizações, tá? E não somente aderência às ISOs. Esse daqui é um processo que normalmente nós praticamos nos nossos clientes, que a comunicação, obviamente, é envolver as partes interessadas. Eu defini quais são as áreas que vão ter origem dessas não conformidades. Então, pode ser não conformidade de segurança empresarial, de segurança do trabalho, meio ambiente, qualidade, administrativo e assim por diante. Ok? E aí eu vou ter um processo de fazer o quê? O registro da minha não conformidade. Isso pode ser por empresa, pelo produto, pela área. Vou ter uma data de abertura. Olha, qual que é o dia que estou abrindo essa não conformidade? Dia 22/10. Quem é a parte interessada? É o Marcos, que trabalha aqui comigo, ok? Que tipo de não conformidade que é? Qual que é o meu fator de risco? Qual que é a criticidade desse fator de risco? Para que a gente consiga o quê, pessoal? Ranquear. Eu posso, inclusive, definir um pouco mais e solicitar uma tratativa dele, que é a resposta dessa não conformidade e, consequente, estar monitorando isso. Tudo bem até aqui? Um ponto importante, tá? Até para atender alguns clientes nossos, né? A gente tem formas de pensar nessa não conformidade, nesse tratamento dessa não conformidade. Colocamos um fluxo aqui somente para vocês entenderem. Então, na prática eu registro a não conformidade, ok? Essa não conformidade, ela vai para um responsável para poder tratar essa não conformidade. No nosso sistema, eu tenho a opção de fazer uma ação corretiva, que é uma ação ali imediata, anexar uma evidência e finalizar essa tratativa. Porém, para atender a demanda de alguns clientes, tá? Até porque eles fazem, por exemplo, são auditados constantemente, né? Pelo próprio Banco Central, Bacen, que seja. No caso deles, não basta somente realizar a tratativa, né? Através de uma ação corretiva. Eles precisam abrir um plano de ação muito mais detalhado, através de uma série de atividades. Então, Sandra, o Interrisk permite fazer isso? Sim. Ou seja, registra a não conformidade. Essa não conformidade vai para o responsável, uma pessoa ali X, ok? Existe a opção de fazer uma ação corretiva. Obviamente, isso faz uma análise crítica para quem abriu a não conformidade, finaliza o fluxo. Ou eu posso estabelecer um plano de ação macro, abrir numa série de atividades,
Uma vez que eu vou executando as atividades, aí sim eu envio para uma análise crítica para o responsável pelo fechamento e, por fim, finaliza. Então, eu tenho as duas opções. Sandra, mas por que eu não posso simplesmente fazer uma ação corretiva? Então, um cliente nosso, que eu não vou citar o nome, o próprio Banco Central falou para ele assim, ó, não basta somente a ação corretiva. Eu quero enxergar a ação através de uma série de atividades com as partes interessadas. Então, o sistema nosso também permite fazer isso. Então, isso passa a ser mais um diferencial nosso. Tudo bem até aqui? Entenderam? Dúvidas? Entenderam? Alguma dúvida? Aquela hora eu acho que eu respondi a Valdiceia, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora algumas telas do Interrisk, mas eu vou entrar no sistema já já para acompanhar com vocês, tá? Para executar aqui com vocês. Ao abrir um registro de não conformidade, se for um processo de um cliente, podemos colocar o número do processo e o do cliente? Ou é bom evitar? Então, Lívia, né? Isso vai muito do processo interno da sua empresa, ok? Hoje, devido à questão da LGPD, que todo mundo fala, né? Então, tem alguns dados que o pessoal evita um pouco colocar, tá? Mas não tem uma regra nesse sentido. Hoje, sistemicamente, o sistema nosso aqui permite você fazer isso, tá? Vincular a esse processo ou o nome do cliente. Tudo vai da questão da regra interna sua em relação à LGPD, tá? Apesar que isso não é um dado pessoal sensível. Ele pode até ser um dado pessoal. Ponto crítico é justamente essa questão da LGPD e um possível, o pessoal se preocupa com vazamento de dados e tudo mais. Ok? Mas não tem uma regra que fala sobre isso. Hoje, o sistema permite. Respondi, Lívia? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, a carinha um pouquinho aqui das telas do sistema, tá? Inclusive, vocês vão receber essa apresentação. Nessa tela aqui é onde eu faço o registro das minhas não conformidades. Eu posso colocar uma empresa, selecionar uma área da não conformidade, exemplo, segurança do trabalho, meio ambiente, segurança empresarial, administrativo, vai muito de como a empresa quer trabalhar, ok? Caso necessário, eu tenho campos adicionais que eu posso, inclusive, colocar a localização e até a regional. Então, isso vai muito de empresa, tá ok? Ponto importante, o registro da abertura dessa não conformidade e esse fechamento, ele é automático com base no quê? No ranqueamento ou na classificação da minha não conformidade. Tudo bem? Por quê? Eu posso ter não conformidades verde, menos crítica, né? Amarela, parcialmente crítica e vermelha, totalmente crítica. O porquê que é importante ranquear? Porque o próprio sistema, ele gera todo um workflow de acompanhamento. Então, exemplo, não conformidades críticas tem que ser fechado em até 4 horas. Mas isso é o quê? Parametrizável. Não conformidades amarela, eu preciso fechar em até
24 horas, um exemplo. E não conformidades verdes, eu preciso fechar em até 72 horas. Então, o sistema começa a gerar alarmes, notificações e até mesmo isso vira indicador. Por que toda não conformidade crítica eu estou fechando atrasada? Por que o pessoal não está fazendo? Eu posso, inclusive, colocar um responsável pela tratativa, um responsável pelo fechamento, ok? Registrar o que é a não conformidade, classificar, se for o caso, se existe algum registro interno de notificação e descrever e até dar uma recomendação. Anexar evidências. E uma vez que eu registro essa evidência, né, eu posso anexar uma foto, um documento, qualquer tipo de imagem, eu coloco aqui dentro. Eu, Sandra, vou fazer o registro dessa não conformidade, vou colocar uma evidência. Uma vez que a pessoa trata, também tem que colocar uma evidência. Sim, se são os códigos que nós estamos pensando aqui, todos os registros, a partir do momento que eu faço um registro, Thelma, eu gero um ID para poder fazer a devida cobrança. Então, eu passo a ter um registro dessa não conformidade. Ok? Caso seja essa a sua pergunta. Sim, você pode criar um código qualquer. De repente, ao invés de você cadastrar o nome da empresa, tô chutando, tá, Thelma? Você pode gerar um código interno, exemplo, AB é a Brasiliana Interrisc, tô só chutando, tá? AC é a Interrisc, então você começa a gerar esses códigos. Então, pensando em código, hoje o sistema ele gera um código automaticamente para cada não conformidade, até mesmo a título de rastreabilidade da informação, perfeito? Já que você não quer colocar exatamente o nome da Brasiliana Interrisc, por exemplo, você poderia criar um outro nome e cadastrar aqui dentro. Tá? Então, existe a possibilidade de vocês anexarem a evidência. E é aqui que eu comentei com vocês. Eu tenho um cliente que faz uma ação corretiva de forma direta e eu tenho um cliente que não, que ele abre um plano de ação macro. E dentro desse plano de ação macro, ele cadastra uma série de atividades envolvendo as partes interessadas. Ou seja, eu só fecho essa não conformidade a partir do momento que eu concluir o tratamento de todas as minhas atividades. Entenderam isso? Então, essa funcionalidade a gente fez aqui para atender alguns clientes na área de crédito, na área financeira, até mesmo porque foi um pedido do Banco Central, tá? Mas eu tenho as duas possibilidades. Podemos dizer que algumas dessas não conformidades podem estar ligadas a condições abaixo do padrão, como atitudes abaixo do padrão, assim avaliar e não só direcionar aos setores responsáveis, como propor as soluções para a redução. Sim, também, Josenildo, também. Então aqui, por exemplo, pensando com você, estou pensando alto aqui, tá? Trazendo algumas aplicabilidades. Aqui você tem a recomendação. Então, inclusive, você pode dar uma recomendação, você como especialista no assunto, mas mesmo assim mandar para a pessoa, né, para a área responsável. Ah, Sandra, aqui na minha empresa, quem abre, quem vai fechar sou eu. Perfeito. Isso tem um ponto positivo e os pontos negativos. Mas também o sistema ele é aberto nesse sentido. Ok? Espero ter respondido, Josenildo. Qualquer dúvida, por favor, tá? Colocar no chat. Thelma, também espero ter respondido aí para você. Qualquer dúvida, pode colocar no chat. Tudo bem, pessoal? Sandra, não quero usar as atividades. Eu acho muito complexo. A minha empresa não tem essa estrutura. Sem crise nenhuma. Então, simplesmente registra a não conformidade e propõe a ação corretiva ali pontualmente. Não precisa ter todo um fluxo. É que como nós atendemos uma série de empresas, uma série de segmentos, né? Eu tenho que deixar o sistema de alguma forma flexível, tá? Para poder atender aí essas questões. Tudo bem até aqui? E aí, ponto importante. Sandra, uma vez que eu classifiquei lá que é não conformidade vermelha, amarela e verde, eu consigo enxergar isso também numa matriz para eu poder ter indicadores? Sim, é possível.
Então, por isso que é legal, e aí faz parte da área principal que registra essas não conformidades, que pode ser uma área de riscos, pode ser uma área de perdas, pode ser uma área de qualidade, isso vai de empresa para empresa, tá? Que faz o registro inicial, ou é responsável pela gestão como um todo, melhor assim, ela vai para uma reunião e ela começa a ter indicador. Opa, quantas não conformidades a gente teve esse mês? Ah, esse mês a gente teve 30 não conformidades. 15 foram críticas. Obviamente, no sistema, eu consigo enxergar as 15 não conformidades críticas. 9 amarela, 6 verde. Sobre abastecimento das informações no software, deveria ter alguém de um setor específico responsável por fazê-lo? Talvez seja uma pergunta que a resposta seja subjetiva. Então, acho que é Max, né? Não consegui enxergar direito o seu nome, né? Mas eu vou colocar como Max, tá? Por favor, me corrija. Isso vai de empresa para empresa, tá? Então, exemplo, eu tenho um cliente que quem comanda esse sistema aqui na empresa deles é a área de segurança do trabalho. Perfeito? Então, ele acaba fazendo a gestão para eles, tá? Eu tenho um cliente que quem comanda o sistema é segurança do trabalho e segurança empresarial. Tudo bem? Então, nesse caso, já tenho 2 pessoas que faz a gestão como um todo, tá? Eu tenho um único cliente que ele abriu o sistema para a empresa como um todo. Obviamente, teve um treinamento para permitir que qualquer área faça o input de uma não conformidade. Então, eu chamei de Max, né? Isso vai de empresa para empresa, tá ok? Eu também tenho um cliente que tudo isso está dentro de uma área de gestão de perdas. Então, é a área de gestão de perdas que é o responsável pelo input e encaminhamento para as partes interessadas. Então, tudo depende da estrutura da sua empresa, o que a sua empresa entende como não conformidade, quais são as áreas que vão fazer parte, né, desse processo aí de forma no dia a dia. A Marcilon, perfeito, obrigada, desculpa que não aparecia ali. Respondi para você? Então, é subjetivo porque vai muito de cada empresa, da estrutura da empresa. É que normalmente o pessoal consegue visualizar mais não conformidades, né? Dentro de segurança do trabalho, meio ambiente, segurança empresarial. Mas, de novo, é abrangente. Isso também pode se aplicar na área administrativa. Você pega questões de, por exemplo, de cooperativa de crédito ou área bancária, olha muito a questão dos processos no dia a dia. Respondi? Então tem indicadores aqui que vocês conseguem enxergar. Consigo ranquear o que é verde, amarelo, vermelho. Tem uma série de gráficos. Sandra, quero criticidade por mês. Quero criticidade por responsável de abertura. Quem mais está abrindo aqui não conformidade? Isso é um indicador também. Quem mais está fechando ou recebendo essas não conformidades? Isso também é um indicador. Então, a proposta, obviamente, do sistema, obviamente, é ser um sistema que faça a gestão dessas não conformidades, desde o registro, a classificação e o plano de ação. Porém, eu preciso gerar indicadores, ok? Qual que é, por exemplo, a empresa que mais recebe não conformidades? Então, pensa que eu sou uma holding e embaixo da minha empresa tem 5, 6 empresas. Eu consigo também ranquear dessa forma. Tá? Quantas não conformidades eu tenho aberta, fechada ou atrasada? Então, a proposta, obviamente, do sistema é a gente ter essas não conformidades. Ranquear, enxergar qual que é top 5, o que é mais crítico, o que mais acontece na minha empresa. Tá? Então, você consegue gerar uma série de indicadores dentro do Interrisk. Eu vou mostrar um pouco do sistema para vocês conhecerem aqui a telinha do sistema. Ok? Deixa eu abrir aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma outra tela. Eu respondi aqui também, né? O Aquino, na área logística, se é essa pergunta, Aquino, é possível também. Eu, inclusive, tenho clientes na área de logística e o pessoal aí da área de logística, eles registram uma série de não conformidades
no dia a dia. Inclusive, a área de segurança patrimonial ou empresarial auxilia a área de logística a fazer os devidos registros também. Tá bom? Não sei se foi essa a pergunta aqui. Não, qualquer dúvida, por favor, coloca aí no chat. Essa aqui é a carinha do sistema, eu acho que vocês já estão visualizando. Então, comentei com vocês lá no início, 12 módulos, né? Eu vou focar no módulo de não conformidades. Até trazer uma função importante aqui para vocês, que eu acho interessante. Eu tenho clientes que trabalham assim. Aqui é uma estrutura organizacional, que normalmente tem a visão do organograma da empresa. A gente pode trabalhar dessa forma, mas, Sandra, eu não quero colocar presidente, toda a diretoria. Eu quero colocar localidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e assim vai. É possível colocar isso no sistema? Sim, é possível. Mas por que isso aqui é importante? Porque depois eu consigo enxergar indicadores por localidade, por exemplo. Então, essa forma o cliente parametriza de acordo com a necessidade dele. Tá? Eu tenho uma série de clientes na área de energia e lá no caso deles, eles parametrizaram o sistema por tipo de obra, tá? Então, no caso deles são canteiros de obras e eles parametrizaram por canteiro de obra. Então, existe o canteiro de obra A, o canteiro de obra B, o canteiro de obra C. E, obviamente, cada gestor de cada canteiro de obra que faz o registro da não conformidade e encaminha para as partes interessadas. Quando se pensa em gestão de riscos para a disciplina ambiental, sim, tá? Inclusive, eu tenho clientes que utilizam não conformidade dentro da área ambiental, Braulio, caso seja essa pergunta, tá? Então, aqui é só uma forma de vocês enxergarem. Então, vocês podem estruturar essa árvore, né? Vamos chamar assim, de acordo com a sua estrutura organizacional. E aqui é o que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Deixa eu só... Inclusive, eu posso buscar aqui todos os anos, então eu consigo enxergar aqui todo um período. Deixa eu filtrar aqui, é uma base nossa. Então, nesse caso aqui eu tenho 30 não conformidades. Vou pegar uma não conformidade aqui para vocês. Então, foi justamente essa tela que eu mostrei. Eu faço o registro da não conformidade, eu anexo uma evidência, inclusive eu consigo acompanhar a tratativa, tá? Agora, ponto importante. Sandra, existe um workflow? Sim, porque eu preciso ter uma rastreabilidade, senão já não é sistema, né? Não consegue trazer inteligência. Então, registrei, encaminho para a pessoa responsável tratar. Essa pessoa pode fazer de forma direta uma ação corretiva. Sandra, no meu caso, a ação corretiva somente não vai dar certo. Eu preciso fazer um plano de ação macro, desenhar uma série de atividades, ok? Para poder tratar de forma mais específica essa não conformidade. Isso também é possível? É possível, tá? Então, uma vez que a pessoa trata, devolve, por exemplo, para Sandra, que abriu a não conformidade, para dar a devida baixa. Até para evitar o quê, pessoal? Conflito de interesse. Toda essa comunicação, todo esse workflow é por e-mail, tá? Então, a gente tem aqui essas funcionalidades, desde o registro, as evidências, faço o plano de ação, acompanhamento e tenho todos os indicadores que eu comentei com vocês. Então, eu posso enxergar, inclusive, indicadores específicos, que foi o que eu coloquei agora. Sandra, mas eu quero enxergar os indicadores numa única tela. Então, deixa eu só brincar com o período aqui para a gente visualizar. Então, quero enxergar tudo numa única tela para ter um dashboard de forma direta, né?
Então, consigo visualizar assim também. Total por criticidade, que é amarelo, verde e vermelho. Total por status, quanto que estão aberta, atrasada e fechada, quantos que estão concluídas e pendentes. Aí consigo enxergar esse gráfico aqui, qual foi o pico que eu tive em não conformidades. Também é possível enxergar através desse gráfico aqui por mês, que é o total de ocorrências por mês. Consigo visualizar os meses concluídas, se for o caso, por categoria, e gerar até mesmo Pareto, um top 5 aí. Por empresa, aonde eu tenho mais problema, que tipo de ocorrências que eu tenho mais. Então, consigo pegar indicadores pontuais ou olhar tudo isso num grande painel. Esse painel aqui a gente fez uma atualização, tem aproximadamente uns 40 dias, né? Então é um módulo que diversos clientes usam bastante, e aí a gente procurou atender aí, sempre auxiliando o cliente, né, de forma direta com a nossa solução. Então enxergar tudo numa única tela. Então, normalmente, pessoal, o gestor, a alta direção, ela tem que enxergar isso. Tanto a gente fala inteligência em não conformidade, inteligência em riscos, é isso. Não basta simplesmente registrar e encaminhar para as partes interessadas. Então, tem que fazer parte de uma análise desses indicadores. Por que a Sandra recebe muita não conformidade? Ou a Sandra abre muita não conformidade? Qual que é o nosso principal problema? E, de novo, isso aqui tem que ser fruto depois para que vocês consigam fazer uma análise, uma revisão de risco muito mais estruturada. Total de ocorrência por área, por local. Então, vocês conseguem enxergar, quero tudo que é moderado, quero tudo que é massivo. Então, inclusive aqui na própria grid do sistema, a gente consegue fazer filtros. Então, tudo que é feito lá no framework, isso traz informação, isso gera indicadores para vocês. Então, isso que é o bacana também do sistema. Inclusive, Sandra, posso emitir book? Posso emitir book, tá? E aí, a emissão de book, vocês... Deixa eu só voltar aqui. A emissão de book, vocês podem fazer pela tela principal. Então, vou gerar um bookzinho aqui para vocês. Então, quero gerar um registro, um bookzinho só da não conformidade. De repente, eu vou mandar por e-mail para o gestor. Então, você consegue gerar aqui um book. Ah, não, Sandra, eu quero um book mais completo. Então, você também consegue gerar o book mais completo, que é desde o plano de ação. Tudo bem aqui? Não sei se o Lúcio fez uma pergunta, eu vi seu nome aqui, Lúcio. Braulio, eu respondi para você. Então, a gente tem a questão de análise de aspectos e impactos ambientais, obviamente com a visão de riscos dentro do módulo de gestão de riscos. E o módulo de não conformidade também auxilia você nessa questão ambiental, de meio ambiente. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Adicionalmente, né, nós colocamos aqui no nosso sistema também a possibilidade de fazer registros de conformidades. Isso aqui a gente fez para atender um cliente nosso que é muito, muito antigo, está conosco há muito tempo, e ele pediu uma atualização no sistema, né? Sandra, além das não conformidades, né, que é algo rotina na nossa empresa, eu gostaria também de fazer o registro de conformidades. Uma vez que a minha equipe vai fazer a inspeção em campo, eu não quero só levantar coisa ruim, né, brincando com vocês. Eu quero fazer um registro de conformidades também. Então, a tela é a mesma, tá? Só que a diferença aqui é que ele permite registrar as conformidades e não tão somente as coisas ruins. No caso dele, ele utiliza muito com viés de saúde e segurança do trabalho. Então, também é mais uma funcionalidade, é mais um diferencial do nosso sistema. A Lívia, nós temos os requisitos, controles de saídas não conformes e conformidades e ação. Exatamente, Lívia. Foi o que eu comentei lá um pouquinho anterior, que eu tenho um cliente que opta tão somente por uma ação corretiva ou você faz um plano de ação mais detalhado. Então, a gente atende esses dois requisitos.
que foi o pedido do Banco Central para um cliente nosso. Tudo bem, Lívia? Ok? Então, essa daqui é a carinha do sistema, para quem não conhece, tá? Depois eu posso fazer uma apresentação mais individual para cada um de vocês aí. Obviamente, entendendo a necessidade um pouco mais de vocês, eu consigo direcionar melhor a solução. Tudo bem, Lívia? Respondi. Braulio, respondi. Então, só para a gente poder fechar aqui o nosso webinar, coloquei para vocês alguns benefícios, né, do nosso framework de gestão de não conformidade, do nosso software. Primeiro que você passa a ter o quê? Um processo estruturado. Então, vocês têm metodologia, têm ferramentas para poder identificar, classificar e tratar essa não conformidade, certo? E, obviamente, vão sair de uma planilha, que não dá para fazer gestão com planilhas, tudo bem? E isso vocês passam a ter um processo estruturado de prevenção de perdas ou de gestão de não conformidades em diversas disciplinas, igual comentei com vocês. Vocês podem cadastrar as áreas: segurança do trabalho, meio ambiente, segurança empresarial, tecnologia, processo, que é a área administrativa que a Val colocou ali. Então, também é parametrizável. Obviamente, promove o que? A confiabilidade e integridade das informações. Que vocês passam a ter toda uma rastreabilidade da informação, certo? Está dentro de um sistema, se tem rastreabilidade, tem perfil de acesso, quem pode fazer o quê. Então, isso é um ponto importantíssimo, coisa que uma planilha não permite. Automaticamente que você vai lá, registra essa não conformidade, faz uma apuração, um tratamento, e depois disso você leva para a área de gestão de riscos, você passa a ter uma cultura de riscos muito mais efetiva. Então, você passa a ter uma visão muito mais proativa, tudo bem? Obviamente, você consegue mensurar a efetividade das equipes em campo, igual eu comentei. A área de segurança do trabalho são clientes que utilizam muito essa ferramenta. E eles medem, inclusive, a produtividade das pessoas em campo através da ferramenta. Sandra, por que você vai para campo, identifica não conformidade e o Marcos identifica 10? E o Marcos vai para campo todo dia e só identifica 2 não conformidades. Dá para medir também essa produtividade. Obviamente, permite realizar uma ação, né, um tratamento através de uma ação corretiva ou através de um plano de ação com atividades, que foi o que a Lívia acabou de comentar com a gente. Possibilita anexar evidência, para vocês terem a rastreabilidade também da informação. Tem indicadores, passam a ter inteligência em riscos, né? Porque vocês começam, de novo, pegar essa informação da não conformidade e retroalimentar o quê? A análise de risco. Esse módulo, ele está na versão web e mobile também. Então, a gente tem a possibilidade de usar por aplicativo. Tudo bem? E o Interrisk, além de cadastrar essas não conformidades, atualmente vocês podem cadastrar o quê? As conformidades. O lado bom também. Sim, ele é um software... até o Bruno me ajudou a responder. Ele está na nuvem. Né? Ele está na nuvem, sim. Deixa eu ver se tinha... Acho que você respondeu ali, né, Marcos? Respondi. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Chegamos em ponto hoje, hein? 11h59. É um sistema que está na nuvem. Um ponto importante, hein? Nós não trabalhamos com licença. Então, para a gente é um pacote feito com a empresa. Tá? Então, a empresa ela paga um valor mensal. Sandra... não quero todos os módulos, vou começar por não conformidade. Pode ser? Pode ser, é um caminho já. É um primeiro passo que vocês estão dando dentro da organização. E tem que sair da planilha, né, pessoal? Então não tem como utilizar a planilha aí, até pelo volume de dados, para fazer a gestão desses planos de ação, para gerar indicador, então não dá para usar a planilha. O módulo de não conformidade é bem simples, né? Ele não é complexo.
que eu entendo que é importante na organização de vocês, entender quais são as áreas, né? Qual que é o escopo dessas não conformidades. Então, isso também é bem abrangente. Dúvidas? Ah, aqui acho que é com o Bruno, né? Acho que nosso encontro dia 26. Podemos abordar um pouco esse... Ah, tá. O nosso Samuel tem um encontro, deve ter uma reunião com o Bruno aqui. Tudo bem, pessoal? Então, é um sistema que está na nuvem, nós não trabalhamos com licença. Sandra, gostei do sistema, gostei do conceito, tenho interesse em conhecer um pouco mais. Podemos marcar uma apresentação mais individual para entender a necessidade de vocês e, obviamente, ofertar aí uma solução aderente ao negócio de vocês. E que funciona, obviamente. Tudo bem? Pessoal, só para poder fechar aqui esse famoso dadinho, né, nosso aqui, a intenção de aceitar o risco não se equivale ao desejo responsável de se apostar na sorte. E aí, obviamente, não adianta eu registrar 300 não conformidades e não atuar em cima do problema, tá? Isso é a mesma coisa que risco. Por quê? Exemplo, todo dia funcionário sem equipamento de segurança. A tendência é ter muito mais acidente, infelizmente alguém pode morrer. Então, obviamente, ter um sistema onde vocês façam um registro da não conformidade, independentemente da área em si, obviamente é uma forma de vocês fazer o quê? Uma ação corretiva e até mesmo anular esse problema. Tudo bem? Ah, os nossos colegas de Angola, né? Estamos retomando todo com Angola aí, muito bom. Tem uns colegas aqui que eu já conheço pelos nomes. Ok? Aqui, pessoal, tem o meu contato. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Eu estou à disposição em apresentar aí o sistema para vocês e esclarecer todas as dúvidas aí de forma mais individual. Ok? Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. E aí, uma excelente tarde para todo mundo. Obrigada, viu? Obrigada. Val, voltei aqui, Valdiceia. Então, a partir do momento que o cliente adquire, assim, podemos fazer apresentações específicas do sistema. Acho que você está me ouvindo ainda, né? Podemos fazer apresentações específicas do sistema e a partir do momento que o cliente adquire a solução, nós vamos abrir uma base, parametrizar a base e realizar a capacitação e realizar o treinamento. Então, treinamentos maiores, né, do passo a passo, são para os clientes que efetivam o contrato conosco. Tudo bem? Respondi? Ah, obrigada, Almir. Obrigada pela parceria de sempre aí. Respondi, Val. Acho que é isso, né? Não tem mais nenhuma dúvida. Obrigada, viu? Mais uma vez.